Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um podcast. Hoje nós estamos com um convidado super especial. Estamos com o Pastor Ferretti e nós iremos tratar de um tema que para alguns traz medo e para outros traz muita alegria em saber um pouco sobre escatologia bíblica. E nada mais, nada menos, alguém que tenha a ciência e o conhecimento nesse assunto. Pastor Ferretti, seja bem-vindo ao nosso Newcast. Obrigado pelo convite. E estamos aqui para falar desse tema. Como você falou, é um tema que causa curiosidade, medo, apreensão, mas é um tema, apesar de falar do futuro, é um tema atual. Nossa. Pastor Ferretti, eu queria que o senhor se apresentasse ao nosso público, nossos telespectadores. O senhor é professor, Sim. pastor, teólogo, empresário, pai. O senhor é marido e filho. Se apresenta um pouco para nós. Vamos Fala lá. um pouco da sua história, só para a gente... Verdade, essas atribuições aí são todas verdadeiras. Eu sou esposo, né? Minha esposa Dina. Dá um abraço para minha esposa. A mulher mais bonita do meu bairro, né? Mais bonita da igreja, mais bonita do mundo. Tem que ser, pastor. Tem que ser. E as duas filhas lindas também, Leonor e Letícia. Então, sou pai, sou esposo, sou pastor pela misericórdia de Deus. Porque não é fácil, né? Mas, pela misericórdia de Deus, sou pastor. Atualmente, eu sou pastor ali na Bobadela, né? Que é a congregação da Poder Milagres, sob a tutela do pastor Ramalho, a irmã Maristela, e eu sou pastor local na Bobadela. Eu também faço parte do corpo docente hoje da Escola Logos, que tem sede na Holanda e representação em Portugal, onde estamos implementando ali 2 cursos, Escatologia Bíblica Avançada e Hebraico Bíblico Básico, né? Empresário, estou em Portugal há 20 anos e tenho uma empresa de congelados, né? Tem uma fábrica, uma indústria de salgados congelados e pães congelados, a qual atendemos Portugal e toda a Europa. Quando eu falo toda a Europa mesmo. Acho que não tem um país na Europa que nós não mandamos salgado, né? Ontem mesmo, se não me falha a memória, que eu faço confusão, mas ontem saiu um para Ilha de Malta. Eu confundo Ilha de Malta com Grécia, que também foi semana passada, foi para a Grécia. Então, Ilha de Malta foi ontem, semana passada foi para Itália e no começo da semana para a Grécia, Atenas mesmo. E outros lugares, manda para Barcelona, Madrid, Espanha em geral, França, Itália, e pronto. Mas, pastor, empresário, filho, hoje somente minha mãe que é viva, né? Minha mãe que me ajudou muito no começo aqui em Portugal, que é coisa de mãe, né? Claro, com certeza. Coisa de mãe, ela me orientou muito. E abração, mãe, um beijão, e mês que vem eu tô aí. 20 anos sem no Brasil, vou mês que vem. 20 anos sem no Brasil. 20 anos, vou mês que vem. Prepara o coração que o filhão tá chegando. Pastorzão, para nós começarmos, eu queria que o senhor explicasse pra gente o que é exatamente escatologia bíblica. O que é que significa o termo escatologia? Então vamos lá, a escatologia vem de um termo grego, união de palavras, né? Eschaton, né? Logia. A gente sabe que logia é estudo, né? E eschaton é futuro. Então, é estudo das coisas futuras, ou seja, algo que ainda vão acontecer. Apesar que alguns eventos podem ter acontecido, estão acontecendo e vão acontecer. Mas, na maioria da cristandade, enxerga a escatologia como tempos futuros. Até porque o nome diz, escatologia, que é estudo das coisas que hão de vir, coisas futuras, né? E na escatologia bíblica, melhor dizendo, temos a representação onde as pessoas lembram mais do livro de Apocalipse. Até porque tem Apocalipse também, ele é um termo grego, porque é apolipse, né? Por exemplo, eucalipto. Ok. Eu é boa e lipse é sombra. Então, o eucalipto é boa sombra. Apocalipse,
Apó é tirado, né, Sim. da sombra. Então, é tirado da sombra. Por isso nós falamos revelação. Porque quando você vai para o grego, tirado da sombra. Imagine, eu tenho uma sala que tem uma divisória Ok. por uma cortina. Perfeito. Então, Apocalipse, na verdade, é descortinar, tirar do que está oculto, tirado da sombra. Quando eu tiro a cortina, eu demonstro que está atrás dela. Então, é tirado da sombra porque eu estou revelando algo que estava oculto. Isso, Apocalipse quer dizer justamente isso. Então o termo apocalipse é sair do escondido e vir para a luz, é isso? Retirado. É retirado? Tirado da sombra, demonstrado. Ótimo. Também pode ser isso também. Tirado da sombra, mostrado a sombra, tirado da sombra e mostrado para a luz. É como descortinar mesmo. Né? E na sua visão, claro, escatológica, eu sei que o senhor é muito bom nisso, quais são os principais eventos que a Bíblia ela relata sobre o fim dos tempos? Olha, a escatologia bíblica, nós temos que entender o seguinte, ela não é consenso em todas as linhas de pensamento. Sim. As escolas teológicas, né? Okay. Cada um segue uma pasta, segue uma escola teológica. Eu poderia dizer que na maioria, mas também seria presunção falar que todos pensam assim, eu acho que não. Existe a maioria que ela olha a escatologia como futurista. Há uns que são historicistas, sim, porque vê na história, okay, eventos que já aconteceram e estão acontecendo. E ainda temos alguém que é chamado de preterista. O que é preterista? Vem da palavra pretérito, sim, passado, que a maioria das coisas já aconteceram, ok? E os enrolados da história vão provando isso, ou vão tentar provar sobre isso. Então a escatologia bíblica é um campo muito amplo, tá bem? É muito amplo. E diria para você que as discussões são inúmeras, né? Mas o que nos pega na escatologia, em ambas as pastas, é a vinda do Senhor Jesus Cristo. A vinda de Jesus Cristo é que talvez seja o cerne, o centro da escatologia. Porque diz que voltaria, né, no seu segundo advento. E por isso, nas escolas, uma coisa é certa, Jesus vai voltar. É uma coisa incondicional. Agora, o que vai divergir, talvez, é a questão do tempo. O quando. Como vai ocorrer. Ok. A Apocalipse fala sobre o milênio, né? O milênio também ainda se encaixa na escatologia bíblica? Encaixa, e bem curioso você dizer isso. O milênio, nós só temos um texto na Bíblia, sim, que vai falar sobre o milênio. Sim. É justamente Apocalipse capítulo 20. E tem as pessoas que são amilelistas. O que é o amilelista? Para o amilelista, o milênio já está acontecendo. Já estamos vivendo o reino milenar. Ok? Isso é o amilelista. Tem aqueles que são pré-milenistas, ou seja, ele acha que o milênio ainda não aconteceu. Tá bem? Mas a verdade é que nós só temos um texto base para falar sobre o milênio. Apocalipse, capítulo número 20. Não temos um outro texto para falar do milênio. Agora, há aqueles que vão justificar. Como eu tenho só um texto, não outro para embasar, nem só no Novo e não temos no Antigo, os profetas não sabiam o que é milênio porque eles nunca falaram. Então, só temos o Novo Testamento. Aqueles que vão se embasar em defesa do milênio, porque vão usar o seguinte: a escritura nova, o Novo Testamento, foi escrito em grego. Isso é fato. Ok. Mas o pensamento ele é judaico. E quem argumenta assim vai dizer o seguinte: o hebraico funciona dessa forma. Por exemplo, sus, rassus, rassurrim. O que é isso? Cavalo, o cavalo, os cavalos. Se você percebeu, eu falei o nome, né? Sim, foi. Depois eu falei, dei ele uma preposição, depois dei o plural. Sim. Então esse rim no final, ele é um plural. Malar, malarim. Anjo, anjos, ok? Ok. E esses são os plurais, o plural masculino. O feminino, sabá, sabaote, ok? Então esse é o plural feminino. Agora existe outra forma de plural, que segundo alguns que estudaram muito mais do que eu, vão defender o seguinte: quando a Bíblia ela repete muito uma frase, uma palavra, ela está dando ênfase àquilo. Posso dar um exemplo. Isaías capítulo 6.
Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos Exércitos. Então, essa repetição dá ênfase ao que está dizendo. E em Apocalipse capítulo 20, não se tem uma, duas nem três, mas temos 6 vezes a palavra milênio. 6 vezes. 6 vezes a palavra Então, milênio. quem defende é um único texto, mas vai defender porque repete por 6 vezes a palavra milênio. Essa é uma visão literal, o milênio, para os amilenistas, é uma visão literal Não. que nós estamos vivendo já o milênio. Explique assim melhor para quem não entende ainda, né, a questão do amilenista. Então vamos lá, vamos para entender. Para quem às vezes não está compreendendo, quando avançamos na escatologia bíblica, temos arrebatamento da igreja, temos que ter um período tribulacional. Nesse período tribulacional vai acontecer as bodas do Cordeiro, vai acontecer o tribunal de Cristo, né? E vai também acontecer o julgamento das nações. Isso é o básico. Agora, as divergências começam aí. Em qual tempo vai acontecer? Se a igreja sobe antes, no meio ou após a tribulação, no final dela, por exemplo. Aí tem o reino milenar, que é o final da grande tribulação. Os amilenistas, e existem os raízes, existem os reformados, vamos chamar assim, né? Vamos chamar de reformados, né? Que vão dizer que o milênio já está acontecendo. E ele é um reino espiritual, ok? Ele está acontecendo no meio de nós. Agora, para quem é, principalmente os pré-milenistas, que é, ou seja, o milênio não aconteceu, ele é literal. São realmente 1000 anos. Quem acha que não é literal, vai usar aquela parte da Bíblia que vai dizer que um dia para Deus, ou 1000 anos para Deus é igual a um dia, mais ou menos por aí. Ok, então eles usam esse texto como que, base de que um dia para Deus é 1000 anos, como 1000 anos é um dia para Deus. Passou como dia. Então vai dizer que ele não é um reino literal, é apenas simbólico. Mas os argumentos são fortes de todos os lados. Ok, e qual a área que o senhor defende? Como muitos dizem assim, eu não sou muito de rótulos, mas infelizmente, ou felizmente, Sim. temos que ter algum rótulo. Querendo ou não, você defende. Claro, você claro, defende. com certeza. Por mais que você fale que não é, Mosé, então eu me intitulo como pré-milenista. Eu sou pré-milenista. Então, pré-milenista é aquele que ainda está esperando o milênio chegar. Exatamente. E que vai ser literal. E que a igreja sobe antes do milênio. Perfeito, perfeito. Pastor, outra coisa. Sobre a volta de Jesus. O que a escatologia ela nos mostra sobre a volta de Jesus? O que é a escatologia? Olha, a escatologia, como falou, é estudo das últimas coisas. Sim. E o ponto central, com certeza, deve ser a volta de Jesus, né? Temos outros eventos que vão acontecer, mas o marcante é a volta de Jesus. É o que todos os segmentos procuram. Eu até digo, irmão, que é assim. Quando alguém fala que a igreja sobe no começo da tribulação, no meio depois, eu já fui um pouco mais radical. Hoje, assim, Jesus está voltando, então está tudo certo. Às vezes, irmão, eu costumo dizer que eu não preciso ter razão, eu preciso ter paz, sabe? Isso é verdade. É verdade. Então, se Jesus está voltando, o que me preocupa é se Jesus não volta. Sim. Quando alguém fala que Jesus não volta agora, que já ouvi, Sim. Eu já ouvi gente que Jesus não volta. Então já me preocupo por aí. Mas essas pessoas que o senhor ouve são pessoas que professam a mesma fé? São cristãs ou pessoas que são de religiões diferentes? Infelizmente, o cristianismo é um exército que ativa seus próprios soldados. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Às vezes você Boa frase também. Você é um crente fiel, Sim. defende uma doutrina fiel e há quem ainda critica. Sim. E também existem uns absurdos mesmo no cristianismo. Claro. Por exemplo, um cristão fala que Jesus não volta agora ou não vai voltar. É não crer na ressurreição e não crer nas escrituras, né? E Apocalipse 1 Coríntios capítulo 15, o que vai dizer para nós? Se Jesus Cristo não ressuscitou, em vão é nossa fé. Exato. Se Jesus Cristo não ressuscitou, por vezes os mortos também não ressuscitam. Então em vão é nossa fé. E, se eu não me engano, as cartas de João, eu posso ter enganado, mas as cartas de João vão dizer para nós que, uma vez perguntado sobre a razão da nossa fé, e que não vão responder. Se Jesus não ressuscitou, como é que faz? Então,
A nossa esperança é Jesus ressurreto e a sua vinda, ok? Só para não perder o raciocínio, Claro. então a ressurreição é o ponto central. Agora, temos vários textos para tratar sobre isso. Tessalonicenses, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, a gente costuma ler sempre a partir do versículo 16, 14. Eu costumo ler até a partir do versículo 13, né? Que Paulo vai dizer para nós que nós não devíamos ficar tristes como aqueles que ainda não têm esperança, né? Que nós não sejamos ignorantes acerca daqueles que dormem. Temos que entender o seguinte ali, que o dormir ali é um eufemismo. O que é um eufemismo? Eufemismo é uma forma de você tratar um assunto duro de forma branda. Por exemplo, quando alguém falece, e eu também tenho uma dificuldade um pouco com a morte, né? Até sou um pouco de dificuldade com isso, é chegar para a pessoa e dizer assim, olha, fulano morreu. Pesado, né? Pesado, muito pesado. Agora você, olha, descansa no Senhor. É algo mais suave, né? Então é um eufemismo, você usou de um eufemismo. Ok. Então, as secas dos que dormem. Então, as secas daqueles que já foram. É um eufemismo. E ele vai dizer que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós que estamos vivos, vamos encontrar com o Senhor nos ares. E viveremos para sempre com o Senhor. Consolai uns aos outros com essas palavras. É um texto claro, apesar de que ainda existem cristãos que dizem que o texto não é claro. Bom, se não é claro dessa forma... Não, é verdade. Tem irmãos que dizem que não é claro. É porque as pessoas procuram desculpa sempre para alguma coisa, né? E assim, eu sou franco de dizer o seguinte. Eu, quando abro a Bíblia, eu não abro a Bíblia com pressupostos. Eu já vou procurar o que eu quero saber. Não. Eu procuro abrir a Bíblia para entender. Entendeu? Se me mostrar no texto bíblico, eu só me recolho a minha ignorância. E aceito a resposta. Mas até onde lê, a gente entende que esse texto é claramente falando do arrebatamento, né? É claramente falando. Aí vamos usar o 2 Tessalonicenses, que parece contradizer o primeiro. Mas se você fizer uma exegese bem feita, você vai ver que não contradiz o 1 Tessalonicenses. Lembrando que o senhor pode até falar também um pouco sobre as suas aulas, né? Que o senhor também é professor, o senhor também tem, né, tem essa capacidade também de dar aula a pessoas online e presencial também, não? Ou só online? Assim, até há pouco tempo eu sempre dei aula presencial. Mas como eu dava aula presencial? Por exemplo, uma igreja, já dei aulas ali na Amadora, Ok. já dei aula em outras igrejas, estou dando aula lá na congregação que nós estamos, já fui em outros ministérios da aula também. Aulas de 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, é conforme chamarem, conforme chamar, conforme a disponibilidade até do próprio ministério. Eu não tenho dificuldade nenhuma, eu me programo para isso. Mas agora na escola Logos, né, a qual fui convidado, porque eu fui pregar na Suécia, né? Quero também deixar um abração ao pastor Ramalho, lá da Suécia, né? É Ramalho também? É Ramalho, é chará do nosso pastor, Só que era Ricardo Ramalho, né? Não, Ricardo Ramalho. Ricardo Ramalho. Aí ele foi convidado lá, Ministério Madureira, né? 2º aniversário da igreja, e me deu a oportunidade de pregar na vigília. Que benção. Depois acabei pregando mais 2 dias, e lá estava o pastor Celso Castro, que é o dono da escola Logos, e eu peguei o tema que eu tenho mais soltura, né? Peguei escatologia. Claro, com certeza, né? com certeza. Apesar, o tema era sobre Abacuque, mas como veio outros pregadores e pregaram outros temas, então eu vou ter uma liberdade de pegar um tema que eu tenho mais desenvoltura. Eu peguei escatologia. Lógico que escatologia, estamos falando só de um assunto, estamos aqui já não sei quantos minutos, então é demorado. Então fiz um resumo bem grande, e o pastor me viu lá, pastor Celso Castro, e me chamou para poder fazer parte do corpo integrante. Que legal, que convite inusitado, né? Rapaz, maravilha. Maravilha, né? De Deus. E o senhor gosta de ensinar mesmo, o senhor tem essa aptidão para ensinar. Percebe-se, né? Tem pessoas que gostam mesmo disso, né? Tem outras que são, às vezes, parecem ser obrigadas, mas eu vejo que o senhor realmente teve desenvoltura para... já me disseram Sim. que eu prego ensinando e ensino pregando. Às vezes a pregação é mais ensino do que pregação. Sim. Talvez eu não sou assim
pregador eloquente, né? Mas traz conhecimento para as pessoas, Procuro, né? Procura trazer o conhecimento. e aprendo também todo dia, né? Acho Aprendo que, todo acho dia que também. todos nós estamos, todos os dias aprendendo algo, né? Sim. Nós estamos sempre aprendendo algo. Quais são as correntes teológicas, assim, de correntes teológicas e escatológicas que o senhor, assim, conhece, que o senhor defende? Olha, vamos ver, então, pelas que eu conheço, né? Sim. Apesar que já surgiu algumas aí. Até pra uma Surgiu? estudar. Novas? São novas? Por exemplo, quando eu falei do preterismo, né? Ah, o preterismo, Por exemplo, sim. o preterismo, existe o preterismo total e o parcial. Agora eu quero que o senhor me explique isso aí. Porque eu tenho dúvida nisso aí também, pastor. Tenho dúvida. Por favor, Então, o senhor consegue explicar? Então vamos lá. O preterismo, o nome já diz, pretérito, passado. Passado, sim. O preterismo raiz, ele vai dizer que todos os eventos já aconteceram. Todos. Tudo já aconteceu? Tudo já aconteceu. Desde o início Sim, que Cristo apareceu? Sim, podemos até dar um exemplo, por exemplo. Por favor. Por exemplo, os mortos já ressuscitaram. Tem um texto bíblico que fala que quando Jesus ressuscitou Jesus, com eles, cerca ressuscitou. de 500, né? Exatamente. Então Exato. ali é a ressurreição dos mortos. Ok. Eu posso concordar, mas eu não posso, pronto. A gente concorda que eles ressuscitaram, isso é verdade. Está escrito Isso, lá, isso é literal, está escrito. Isso. A tribulação já aconteceu. Porque para o preterista total, tudo já aconteceu até o ano 70. Uhum. Porque Jesus foi advento ao céu no ano 33, né, da sua morte. E em 67 até os 70, Israel foi invadida. Sim, a destruição de Israel. General Tito invadiu Israel. Aí os romanos, os mamelucos, os otomanos tomaram ali Jerusalém. Mudaram o seu nome para Aéreo Capitolino, né? Enfim. Mas a invasão do ano 70, Israel é destruída, saqueada, incendiada. E acontece a diáspora, ou seja, os judeus são espalhados pelo mundo por 18 séculos, sem nacionalidade, sem pátria, sem nada. E para eles, para o preterista, isso foi a grande tribulação. Olha, imagina aquele tempo, você está na sua terra, daqui a pouco é invadida, você é jogado pelo mundo, com vida, mas os que morreram. Segundo a história, 500 cruzes eram feitas por dia. 500 cruzes? Só acabou a crucificação porque acabou a madeira. Nossa. Então, imagina, era um cenário de terror. Imagino. Algo mesmo sombrio, né? Foi marcado na história, apesar que a história ela passa tem memória curta, né? Memória curta, né? Mas aconteceu na história e para eles aquilo foi ter grande tribulação. Isso é o preterista total. Preterista total. Ok. Só que o parcial, eu tenho amigos que são parcial, para eles tudo já aconteceu, menos a volta de Jesus. Ou seja, para eles, a partir do capítulo 20 ou 19 em diante, Apocalipse, ainda não aconteceu. Então esse é o parcial. E até o parcial diz que o total é heresia. Chama de herege, mas tem o parcial e o total. Ok. Depois disso, nós temos o historicista. O que é o historicista? O historicista vai enxergar as profecias, como o nome já diz, na história. Ok. Agora, existe um ponto fraco do historicismo, que aí eu posso falar, do historicista. Porque a visão do historicista sempre vai ser do ponto de partida dele para trás. Por exemplo, quando a gente vai falar das duas testemunhas, se eu não me engano, está em Apocalipse capítulo 9 até o 11, às vezes eu me perco nos capítulos, mas mais ou menos por aí, havia duas testemunhas, né? Ok. E o historicista vai colocar as testemunhas como sendo a palavra de Deus, a própria Bíblia. Porque o texto diz que eles serão mortos e o seu corpo vão estar em praça pública. E eles querem encaixar esse evento. Foi um momento na França, não sei se foi no século passado, se tem 2 séculos, onde pegaram todas as Bíblias, o que puderam pegar, Sim. e queimaram em praça pública. Eu não podia se pregar o Evangelho. Então vão dizer que isso é um historicista. Mas, por exemplo, isso é do ponto de partida de quem estava naquela época. A visão muda a partir de quem está no 2025. Você está me compreendendo? Claro, com certeza. As cartas das igrejas aconteceram mediante os acontecimentos da história. Ok. As 7 igrejas da Ásia. Mas o ponto de partida é sempre quem está aqui. Quem está aqui em 2025, quem vai fazer? Ele vai folhear
revistas e jornais todo dia para ver se encaixa os eventos que ele pensa. Claro, com certeza. Esse é um ponto Esse é um fraco ponto, né? do Do estoicismo. historicismo. Um ponto fraco do estoicismo. Então, o historicista, na íntegra, ele só acredita no que a história fala do passado. Do passado. Por exemplo, os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Quando fala de doença, que é o cavalo amarelo, vão encaixar ali as epidemias. E aí é um erro muito grande. Aí é grande, porque eu já vi gente falar pandemia. Não. Pandemia só aconteceu uma. E foi agora em 2020. 2020, Covid. 19, né? 2019. Só pandemia só ocorreu uma. Ah, mas a peste negra, né? Sim. A gripe... A gripe suína. E aquela da espanhola, né? Gripe espanhola. Sim. Também acho que chegou até no Brasil, se eu não me engano. Acho que chegou no Brasil, não sei. Também não sou bom de história. Mas aí o que acontece? Isso é epidemia. Pandemia só temos uma. Então, Que foi global, a nível global. Então tem a diferença de pandemia com epidemia. Sim, tem uma diferença muito grande. Então também temos aí um ponto fraco para o historicista. E outros pontos mais, entendeu? Ok, então você falou sobre o preterista, né? Total e parcial. O total e parcial, o historicista. Existe mais algum outro? Temos aí o idealista. O idealista vai usar como tudo literal. Tudo é literal, tudo. Literal, mas de uma forma também histórica. Por exemplo, quando a Apocalipse vai usar aquelas figuras de linguagem, um dragão, coroas, chifres, essas coisas, essas figuras de linguagem, eles vão usar aqui como se fossem códigos, por exemplo, né? Como não se podia falar abertamente para o poder romano da época, vou dar um exemplo, usava por códigos. São coisas que aconteceram, mas são tipo códigos, entendeu? Percebi. Entendeu? São mais ou menos nesse sentido também. Então esse é o idealista, vai ver tudo na literalidade. Mas quando eu vejo o idealista falando, com todo respeito, se alguém estiver me assistindo, e com certeza vai assistir, com certeza, devido à audiência do programa, e a internet hoje em dia está rápido. É rápido. Com todo respeito, quando eu vejo um historicista falando, um idealista falando, parece que ele fala de forma assim, como se meio banal. Isso não é nada, isso já aconteceu. Isso não é nada. E eu fico preocupado porque a vinda de Jesus, ou melhor dizendo, não só a vinda de Jesus, o evangelho em si, ele é como se fosse um café. O café tem a parte amarga e doce. Então não é só o lado doce, tem o lado amargo do café. E você tem que beber o café por todo. Então a vida não é um morango. Isso não é nada, isso já aconteceu. Não se preocupe, parece que as pessoas vivem sem propósito. E o evangelho, aqui que não me confronta, não me muda. Então o evangelho tem que me confrontar. Havendo confronto, há mudança. Quando a pessoa furta alguma coisa, ele é confrontado, ele é o quê? Preso. Exato. Para haver uma recuperação, ok? Então o que é confrontado? Agora, se não confrontar, vai ficar furtando o resto da vida. Ok, tem que ter uma repreensão, tem que ter. Então, assim, o evangelho, ele tem a parte doce, lógico, lindo, maravilhoso, mas também a parte amarga. Jesus vai voltar. Eu costumo dizer, Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Apocalipse capítulo 12. Vai voltar para regir com vara de ferro. Então, ele é um cordeiro, agora é um leão. E vai voltar. E quando ele voltar é com vara de ferro. Vara de ferro. E vara de ferro, que se bater em alguém, dói. Isso quer dizer que ele vem com justiça, né? Vem com justiça. Vem com justiça. Exatamente. E não é a justiça que a gente acha que é coraçãozinhos para todos, não. Vai vir com justiça para julgar realmente as nações como tem que ser julgada. Com vara de ferro. E com imparcialidade. A palavra imparcialidade é uma palavra muito contestada, né? Ser imparcial com alguém é o que nós mais vemos hoje em dia. Certa vez, eu ainda não confessava a fé evangélica, eu fui diretor de um sindicato. Diretor do sindicato? Diretor de um sindicato. Não, é sério. Sério. Você não tem o que fazer, não, mas não fazer? Faz um passado que a gente não quer nem lembrar. Não lembra, não. Vamos passar. Pula essa parte. Vai dar um cortezinho aí e tal. Mas fui diretor de um sindicato. Nossa.
Eu era solteiro, morava em casa com meus pais. E meu pai tinha um meieiro, que é quase um funcionário, mas não é bem um funcionário. O meieiro não é bem um funcionário, é um parceiro. Em tese é um parceiro, mas acaba sendo um funcionário porque tem suas obrigações e deveres também, né? Como o patrão também tem. E houve um desacerto entre o meu pai e esse meieiro. E eu conhecia mais a causa porque eu era solteiro dentro de casa. Num belo dia eu estou no escritório do sindicato, quem aparece? Meu pai e o meieiro. Batendo boca lá igual... Aí quando eu olho assim, o que é que tá acontecendo aqui? A menina que estava na secretaria, eu falei, seu pai gritando com todo mundo aí e tal. Fica na sala. Eu ouvi os dois, porque tem que ouvir. Claro. Eu já sabia do caso. E eu dei razão ao meieiro. Eu dei razão ao meu pai. Meu pai ficou buzina. Claro, com certeza. Buzina. Acho que qualquer pai no Não, mundo ficaria assim. você é meu filho, pai. É assim, eu sou seu filho. Vai em casa aqui, eu tenho que ser imparcial. E ainda falei, olha, ainda lembro até hoje que eu falei. Se o senhor achar que tem toda a razão, para quem acha que tem razão, tem que ir pro fórum. É lá que vão ver quem tem razão. Se você quiser ir pro fórum, vamos pro fórum. Aqui tá resolvido. Agora os clientes já encaminham pro fórum. Aí vão ver quem tem razão. Só que ela tem despesa. Aqui não, aqui vamos tentar resolver na amigável. Quando eu cheguei em casa, eu vi umas boas. Com certeza, imagino. Mas o meu senso de justiça não podia cometer aquela injustiça. Isso, para mim, é imparcialidade. Ele não confessava a fé cristã evangélica, tá bem? Mas é um princípio, né? E certa vez, eu lembro até hoje, estou falando de cristianismo, também foi um pastor, e eu nem sabia que ele era pastor na época, fiquei sabendo depois. Se eu não me engano, ele era batista. Se eu não me engano, eu acho que era batista, não lembro. Tem muitos anos, né? Já estou em Portugal há 20, e casado há 20 e tal, eu estava solteiro ainda. Ele, também da mesma forma, eu vi um caso dele, conversei, dei meu conselho. Vou pro meu lado assim, você é cristão? Sou, mas não sou evangélico. Rapaz, você age como um verdadeiro cristão. Ele falou isso para o senhor? Para mim. Foi para mim. Você age como um verdadeiro cristão. Gostei muito da sua atitude. Você foi imparcial. São coisas que a gente vai lembrando, né? São princípios que você traz, acho, desde a criação do seu pai, né? Que tem que ser imparcial, tem que se julgar conforme tem que ser julgado, por mais que doa a quem doer, mas ser Existe um versículo que as isso. pessoas usam muito na Bíblia, irmão, que é assim: não devemos julgar. As pessoas só lêem parte do versículo. Que a Bíblia dizia que nós devemos julgar com a reta justiça. O não julgar que a Bíblia diz é julgar de forma tendenciosa. Você já vai tendencioso a julgar da forma que você quiser. Não. É julgar com a reta justiça. Porque se for assim, o juiz está condenado. O advogado está condenado. Agora, dentro das profissões ou no de cotidiano, tem que existir a reta justiça. Professor, como foi que o senhor conheceu a fé cristã? O senhor acabou de dizer que o senhor nasceu num berço cristão? Pelo jeito, não. Não, a gente confessa o cristianismo romano, né? Sim. Para ser ético, para dizer, romano, né? Romano, né? Depois veio a fé cristã evangélica. Evangélica, ok? Mas eu sempre participei de movimento da igreja romana, né? Já fui líder de jovens da igreja, já fui líder de jovem da minha comunidade, já fui líder de jovem municipal, já fui líder de jovem estadual. Pô, que E legal. na altura, estava cotado para ser líder de jovem a nível nacional. Mas depois acabei saindo, não fui para a nacional. Mas foi um tempo de vida da juventude. Então a liderança já estava em você desde muito tempo. Rapaz, é assim, às vezes não é porque eu quero, às vezes. As pessoas que parece que impulsionam a gente, né? Por exemplo, no meu bairro, queria montar uma associação de moradores para me colocar para presidente. Olhou para você assim, olha, você vai ser um presidente. Eu, se eu não me engano, acho que já cheguei a montar 3 associações. 3 associações? De bairro, de agricultores, e não sei mais do que era outro lá. Mas há muitos anos isso. Eu cheguei a montar 3 associações, né? Montar mesmo, mesmo no papel e bonitinho como tudo. E sempre me colocava ali, sabe?
A pessoa colocava. Então, o senhor sempre teve essa vocação de liderar, as pessoas sempre viram. Ou vocação, as pessoas, você mesmo. É você mesmo? É Será que é você assim? Não, vou botar você à prova, vamos ver se você aguenta. Porque o outro que estava aqui não aguentou, provavelmente seja isso. Pastorzão, falando um pouco mais sobre escatologia, foi bom o senhor ter falado um pouco sobre Existem outras linhas que não falamos ainda, acabamos não falando. mas se o senhor quer falar mais ainda, a gente parou no idealista. Eu falei Dos preteristas, dos historicistas. Isso. Aí temos os pré-tribulacionistas. Isso é um tema muito bom, viu? Tem o pré e os pós, né? Tem os mesos. Os mesos. E tem os pós. Nossa. E todos eles têm o pré-revisado, o pré-raiz. Então, dentro desses pré, tem mais prés ainda? Vão surgindo novos aí, sabe? Mas o que é que leva a pessoa a trazer tantos conceitos relacionados tanto à volta de Cristo, ao milênio, às correntes escatológicas, trazer tanta distinção em fatos assim? Assim, quando a gente fala sobre pré, pós, os mesos, quando fala sobre o idealista, os preteristas, a gente está falando de pessoas que na íntegra professam a mesma fé que nós. Exato. Mas o que é que leva eles a ter esse pensamento? Quem é que pensa por eles, né? Porque tem pessoas que nem pensam, né? Tem pessoas que alguém pensa e a pessoa pega a ideia do pensamento daquela e começa a defender. O exemplo mesmo é Calvino e Armínio. João Calvino e Armínio, parece que eles mesmos não fundaram nada. Foram seus seguidores que idealizaram os pensamentos, né? Que sistematizaram os pensamentos, né? Parece, né? Acho que os seguidores é que sistematizaram mais do que os próprios autores, né? Quando a gente fala da escatologia, a discordância ela é válida, porque o pensamento ele vive, né? O pensamento ele vive. Talvez o que faz mal são o radicalismo. O extremo, né? Extremismo, exato. Pasme você, eu já vi gente, já presenciei. Por exemplo, eu posso ser pré, você pós. Já vi gente conversando sobre isso. E chegar a discutir com palavras de baixo calão. Deus não está nesse negócio. Pessoas falando palavrão. Discutindo para sair mesmo no tapa. E baixando o nível. Diz que a boca fala que o coração está cheio, né? Pode ser uma verdade. Porque eu defendo a minha fé cristã. Mas eu não posso desrespeitar você, baixar o nível, encher meu coração de uma palavra que Deus não vai se agradar. Com certeza que não. Eu já presenciei isso. Isso para mim são extremismos. Entendeu? São extremismos. Eu não tenho dificuldade nenhuma de conversar com aminelistas, com pós-tribulacionistas, ou pré que seja, eu não tenho dificuldade nenhuma. Entendeu? Desde que não baixe o escalão, né? Exato, desde que não saia. E eu já vi. Não saia do pedestal, como dizem, né? Exato. Eu já vi mesmo. Se você chegasse no meio da conversa, você ia achar que é uma conversa de botequim. Tá repreendido. Exatamente. Tá vendo como é que as coisas são? Tá repreendido. Então, eles defendem com unhas e dentes. E assim, eles querem impor sobre as vidas das pessoas. Porque assim, você sabe que muita gente, elas ficam confusas. A Bíblia fala que o meu povo padece falta de conhecimento. Aí você pega alguém que não tem tanto conhecimento e pega alguém que, sei lá, não condiz com o cenário que a gente está vivendo no mundo, que a gente também fala sobre isso. E a pessoa impõe sobre a vida dessa pessoa que ela tem que ser pré, um exemplo. Não, você tem que ser pré, porque pré é isso, pré, ela prega aquele pré e faz com que a pessoa seja radical naquele ponto. Eu pergunto, que cristianismo é esse? Que só a sua visão está certa e a visão do outro está errada. Então, eu quero deixar aqui só uma ressalva. Sim. Que apesar de ver, assistir, presenciar uma discussão desse nível, não é totalidade, irmãos. Também fica bem claro que não é totalidade. É um caso isolado. Mas para chegar aonde chega a ignorância das pessoas, a ignorância, entendeu? A
pessoa a ponto de revelar que nem é cristão. Se revelar assim. Porque quem usa uma discussão como essa, desse nível, não é cristão. Tá bem? Não consegue conviver com as diferenças. Pronto, agora, igual, por exemplo, forçar a ideologia também não é sadio. Não é sadio, forçar as ideologias. Agora, falar do pecado, devemos falar do pecado, mas, por exemplo, imagine, a pessoa é pré-tribulacionista, o outro é no mês, o outro é pós. Quem é pré-tribulacionista vai trabalhar e viver para aquilo. Ok? Sim. Quem é pós também vai viver para isso. Mas como eu disse, o importante é que Jesus está voltando. Olha que lindo. Jesus está voltando. Né? E os sinais estão aí, né? Já estão aí. Os sinais estão aí. Está aí. E essa que é a nossa maior esperança. Pastor, e qual seria o nosso destino final? Qual seria o destino final da humanidade? Final da humanidade. Vou responder por mim essa, né? Vou responder por mim. Opinião minha, né? Se o nosso objetivo é o céu, né? E Jesus, o nosso nome vai chamar, né? Naquele grande dia vai chamar nosso nome. A esperança está com o Senhor. Porque, como Paulo falou, consolai um aos outros com essas palavras. Né? Então, Paulo estava dando refrigério à nossa alma. Né? Tá difícil. A dor bate ao peito. Você chora, às vezes, no seu quarto sozinho. Você fica pensativo durante o dia do que vai ser o amanhã. Mas a gente não devemos ficar triste como os demais que não têm esperança. Como o mesmo Paulo falou. Mas consolar uns outros com essas palavras. O Senhor vem. Maranata. O Senhor vem. Portanto, a palavra Maranata, que é um termo aramaico, né? Hebraico, aramaico, né? Que é, na verdade, é o Senhor vem. Essa é a gente fala o Senhor Jesus, mas Jesus também é o Senhor, né? O Senhor vem. É uma forma até de cumprimento, saudação, logo nas primeiras épocas da igreja, nos primeiros séculos. Você encontrava de tarde, uma bela tarde como essa, Maranata. Você via de manhã cedo, Maranata. Às vezes no leito da doença, no leito da morte, a pessoa definhando, Maranata. Porque o Senhor vem. Sempre lembrando que o Senhor vinha. O Senhor vem. Esperançar as pessoas é muito importante, Exatamente, né? isso. É O mesmo leito da morte. Exatamente. E hoje é o que nós menos vemos hoje, estamos vendo hoje. E poucas pessoas vivem isso, né? Falar que o Senhor vem. Aplicar na prática, na íntegra, assim, olha, o Senhor vem, calma, né? Vem. Se acalma um pouco, né? Os seus ânimos estão muito alterados, calma, o Senhor está vindo, está chegando. Por isso que eu digo que o Senhor é referência para muita gente em termos de perseverança, luta e de nunca desistir. O que é que o Senhor diria para alguém nesse exato momento que está pensando em desistir? Assim, se você for pelo lado profissional, eu diria que era foco com responsabilidade. Eu costumo dizer isso. Porque focar no objetivo é fácil. Agora tem gente que foca no objetivo e às vezes faz coisas irresponsáveis. Você focar no objetivo, mas com responsabilidade, isso no nível empresarial, ok? Agora no nível espiritual, é realmente nunca perder a esperança. Só tocando aqui, quando eu cheguei em Portugal há 20 anos atrás, já vai 20 anos, eu cheguei aqui, já contei essa história várias vezes em outros podcasts até, tem em televisão até. Cheguei aqui com 500 euros, 11 dólares e alguns reais. Lembro até hoje. E com a semana o dinheiro acabou. Porque você vai alugar um quarto, vai pagar calção, vai comprar umas coisinhas, acabou o dinheiro. Né? O emprego não vinha. O que aconteceu? Trabalhei para as pessoas não pagaram, você fica sem dinheiro, sem recurso. E eu cheguei mesmo a dormir na rua. E cheguei a dormir numa carrinha por 45 dias. Passando fome, humilhação, tudo que você pensar. Entendeu? Tudo que você pensar. Fui oferecido, né? A fazer coisa errada? Sim. Não há falta quem não ofereça. Isso é verdade. Mas focado, aí sim. O foco com responsabilidade na área empresarial. Mas na área espiritual é focar em Jesus.
Porque é a nossa esperança. Ok? Ah, mas eu estou aqui passando fome, Jesus não manifesta. Calma. O tempo de Deus não é meu tempo. Não é meu tempo. Deus não é meu mordomo, né? E eu tenho certeza, se Deus deu aquela prova, que eu podia suportar. Depois disso, de sair da rua e hoje montar uma empresa como é a Ferretti Salgados, que é a minha empresa Ferretti Salgados hoje. Perfeito. Então, o conselho que o senhor dá é, tanto no âmbito profissional como no âmbito espiritual, o conselho que o senhor deu no âmbito profissional é a pessoa sempre focar nos seus objetivos, mas não só nos objetivos, mas também ela está... ela ser sincera com as outras pessoas, ser uma pessoa íntegra, ter uma pessoa que tenha princípios, né? Exato. Isso inclui princípio, honestidade. Eu costumo dizer, tratar não é obrigado, mas cumprir é. Cumprir é obrigado. Cumprir é obrigado. Então, não trate aquilo que você não pode cumprir. Eu já tive situações, e não foi uma vez só, de eu esquecer, hoje em dia está tudo mais dinâmico, né? Hoje temos informática, temos call center, temos tudo. Antigamente, você esquecia de um produto, esquecia do cliente, às vezes o responsável à venda tratar com o cliente e no dia falhar com o cliente. Já aconteceu muitas vezes eu pagar aplicativos para poder levar o produto, realmente tomando literalmente um prejuízo. Eu cheguei a andar por duas vezes, 400 e poucos quilômetros, em 2 vezes, por causa de uma encomenda que foi errada, e andei 2.160 quilômetros por causa de uma encomenda que extraviou no caminho. Nossa. Porque foi tratado de entregar. Foi tratado, entendeu? Então, o que você tratou, você tem que cumprir. Tem que cumprir. Aceitar, faz... Valeu a pena sim. As amizades, compromisso e a fidelidade do cliente com você depois. O cliente viu, rapaz, aquele cara ali mesmo é de palavra. Entendeu? Agora, financeiramente, não, porque não cobre os custos. Mas a questão não é o ganhar o dinheiro. É a confiança e é o seu caráter, a sua cara ali, entendeu? Você ganhou uma credibilidade, né? Credibilidade. Ganha credibilidade com as pessoas. Isso é... Vou até anotar aqui, que é uma frase muito boa. Gostei dessa frase. Já está anotado aqui. Pastor, vamos voltar um pouco para a nossa escatologia? O que você acha? Bora, vamos lá, viemos aqui para isso. Tá pronto ou não? Bora, se pronto. Vai lá. Existem sinais que mostram o fim dos tempos. Isso é fato. Isso é fato. Não é? E hoje, na sua visão, qual o sinal assim que está mais visível para todos? Tá? Vamos falar um português bem falado? Que está mais na cara. O que é que o senhor tem para falar sobre isso? Olha, eu vou dizer o que pessoas muito mais estudadas que eu dizem. Segundo os catedráticos, os estudiosos, como que eu ia chamar, pessoas que têm conhecimento muito mais do que eu, e nós aqui, na verdade, dizem que existem 118 sinais escatológicos. Você consegue falar sobre o 118 agora? Vai ser um pouco complicado, mas, segundo eles, todos já se cumpriram. Falta só Jesus voltar. Ou seja, da volta de Jesus para frente, né? Até isso, tudo já se cumpriu. Já mostraram os sinais. O senhor pode, pelo menos, exemplificar pelo menos um sinal, 2 sinais? Olha, por exemplo, que está muito visível tem um nesse sinal aí que a gente conhece muito bem, Ezequiel 37. Ezequiel 37. O Vale de Ossos Secos, o próprio texto vai dizer que é a restauração de Israel. Ok. O próprio texto vai dizer que é a restauração de Israel. E a profecia de Zacarias, se não me engano, é 14. Posso estar enganado. 1,14 ou 14,1, não sei. Essa verdade não ajuda muito, né? Interessante que às vezes aqui no bate-papo, mas na hora que eu estou pregando, eu não lembro de tudo. Lembra de tudo, né? Rapaz, Deus é bom demais. Na hora que eu estou pregando, rapaz, Deus é muito bom. Uma flecha. Rapaz. O Espírito Santo contesta. Mas Zacarias vai dizer, se eu não me engano, Zacarias vai dizer que poderia uma nação nascer num só dia. Israel, em 48, nasceu num só dia. A nação, da mão de um brasileiro, Oswaldo Aranha, Sim. Israel voltou a ser nação.
ajuntou novamente, né? Profecia de Ezequiel 37. Então, é um dos sinais Um sinal de das que... profecias sendo cumpridas, né? E podemos citar outra, talvez, aqui. A carta das igrejas da Ásia. Por mais que alguns vão dizer que estão na história, ou já aconteceram, são mensagens contemporâneas. Pois são. Se você pegar a igreja de Laodiceia, é realmente igreja contemporânea. Se você for ver a carta de Laodiceia, parece que nós estamos falando da nossa igreja atual. Parece ou é? E vai dizer no capítulo 3, versículo 10: por ter guardado o meu nome, eu vos tirarei da hora da tentação. No versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei, cearei com ele e ceará comigo. Ou seja, a igreja dos últimos tempos. Temos que guardar o nome do Senhor. Aí é um ponto para os pré-tribulacionistas: por ter guardado o meu nome, eu vos tirar da hora da tentação. Aí tem uma discussão do grego aí, da gramática, mas tudo bem. Tem uma discussão sobre o grego nessa parte da gramática. Mas diz que estou à porta e bato. Jesus está às portas. Ele está às portas. Isso pode ter certeza. E Jesus virá. Maranata. O Senhor vem. Jesus está às portas. E qual seria o papel da igreja nesse cenário nosso agora? O papel da igreja. A igreja tem um plano. Porque, segundo também quem estuda mais, quando Israel rejeita Deus, o plano passa para a igreja. Apesar que talvez os judeus não concordem, né? Mas o plano da igreja, ele é realmente propagar o evangelho. O evangelho quer dizer boas novas, né? Espalhar a palavra, né? Então, o papel da igreja é realmente espalhar a palavra. Lógico que com toda a responsabilidade, né? Não, talvez num caso que eu acabei de contar, onde a discussão passa de um nível baixo. Isso não é igreja. Igreja não é isso. A igreja tem que ser, vamos dizer, a igreja sem mácula. No tocante ao evangelho. Por quê? Se você conviver com o pastor Ferretti uns 6 meses, você vai ver que em muitas áreas eu tenho mais defeito que você. Mas no tocante ao evangelho, o evangelho não pode ter mácula. Não pode ter mácula. Eu não posso reescrever o evangelho, eu não posso ali apagar uma coisa e dizer que não é aquilo mais. Então, era mentira no passado ou é verdade, ou é mentira hoje, é verdade hoje. Como é que fica isso? A Bíblia diz que o Senhor, em Malaquias 3,6, eu sou o Senhor e não mudo. Quem muda é o pastor Ferretti, quem muda são os irmãos que estão aqui presentes, mas Deus não muda, Deus é único. Tem até um grande teólogo do passado que ele diz que Deus é tão perfeito em si que ele não pode mudar para melhor. E por ser perfeito, não pode mudar para pior. Deus é perfeito. Ele é chamado de Pai das luzes, a qual nele não assombra nem para a variação. Não para a dúvida nem sombra de variação. Então, o papel da igreja nesses últimos tempos finais é nós estarmos tanto atentos, sem sombra, sem variação, e entendendo que nós somos todos cheios de máculas, mas o evangelho não pode mudar. Ele tem que ser íntegro do começo ao final, desde o Gênesis ao Apocalipse. Gênesis ao Apocalipse. Eu fiquei sabendo que o senhor também é muito bom no Gênesis, viu? Eu gosto um pouquinho de Gênesis. Eu fiquei sabendo que o senhor é muito bom no Gênesis. Eu gosto de Gênesis. Eu fiquei sabendo... Será que a gente pode dar só uma pincelada no Gênesis? Podemos sim. Hã? Podemos sim. Depois a gente volta para a escatologia. O que é que você acha? Podemos também. Podemos? Josão, eu tenho uma dúvida muito grande. Uma dúvida muito grande que fala bem assim. Esse é um pensamento, né? Esse é um pensamento. A gente sabe que no Gênesis tem vários pensamentos. E esse é um pensamento. Diz que no Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus. Alguns dizem que pronto, está criado. E depois, né? No 1:2 fala e tornou-se sem forma e vazio. O que é que o senhor tem a explicar sobre esse sem forma e vazio? Primeiro o senhor explica, depois eu explico se o seu raciocínio é igual àquele que eu tenho em dúvida.
Existe uma linha de pensamento Sim. que é uma divisão entre Apocalipse 1 e o Apocalipse capítulo 2, versículo 2, né? É a chamada teoria do hiato, né? Não sei se deve ser, acho que você está dizendo, aí, o hiato. Existe uma separação, existe um ponto vazio ali. Antes de explicar essa parte, é assim, se você pegar o gênero literário de Gênesis, e você vai comparar com o Apocalipse, o gênero literário é o mesmo. Parece que não, mas o gênero literário é o mesmo. Mesmo sendo... Tudo bem que eu entendo que o Gênesis ele foi escrito no hebraico, aramaico, hebraico, Sim. né? E o Apocalipse, ele, por mais que ele seja grego, né, escrito Há um pensamento, pensamento judaico. Ok? E como é que a gente consegue, então, fazer sabendo que um foi escrito no hebraico e o outro é só apenas um pensamento. Como é que a gente consegue... Não, mas é que tá. O que eu queria chegar é o seguinte. O gênero literário é o mesmo. Aí você vai... mas o Gênesis é só uma figura de linguagem que dá mais para muita interpretação, como o caso do hiato. Gênesis 1, Gênesis 2. Apocalipse 21, 22. São com 4 capítulos que não tem pecado. Você pode levar que não tem pecado. Sim, é verdade. Então, se eu não creio na criação, como eu vou crer na salvação? Fica difícil. Como eu falei, o café tem que ser bebido por todo. Sim, claro. Então, Gênesis 1 e Gênesis 2. Eu posso usar, talvez, a gramática hebraica para explicar isso. Né? Posso, às vezes, ser alvo de críticas? Posso ser, tá? A internet está aí para isso, né? Mas vai ter alguns haters, né? E se não houver haters, não tem graça. E outra coisa, eu também não costumo responder haters, não. Porque, como eu falei, eu prefiro ter razão do que ter paz. Claro, com certeza. Quando eu parei de responder os apedaltas, eu aprendi 2 coisas. Eles têm razão e eu tenho paz. Então não precisa ter razão, precisa ter paz, né? Então vamos lá. O que o texto sagrado diz assim? Em hebraico diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaret. Ok? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ve'aharet haitá tohu vavohu ve'rocha al penei terrom. No princípio criou Deus os céus e a terra se forma vazia, e havia terra sobre a face do abismo. Então vamos lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu fui daqui para Setúbal. Ponto. Agora eu vou descrever minha viagem. Eu fui daqui para Setúbal. Ponto. A frase está feita. Agora eu vou descrever a viagem no caminho. No caminho eu atravessei a ponte. Nesse caso aqui, posso fazer a Vasta da Gama? Pode ser a Vasta da Gama, ou vizinho de Abril que seja. Passei em tal posto, peguei tal rodovia, paguei... Ou seja, eu vou descrever minha viagem até chegar em Setúbal, ok? Da mesma forma, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Agora Deus vai decorrer como foi a criação. Versículo 2 em diante. Se eu partir do pressuposto que existe um hiato, tem um problema, porque tem uma interpretação que diz que esse ato, aí vão pegar lá Ezequiel, eu não sei se é o 28, Isaías 14, que vai falar de Satã, né? Exato, Ezequiel 28. Porque em hebraico é Satã, né? Satã que é adversário, o nome dele é Satã, né? Se eu disser isso, que aí teve um meteoro, que esse meteoro é Satã que chegou na Terra e destruiu tudo, eu vou ter um problema teológico. Porque a Bíblia diz que pelo homem a morte de todo mundo. Então já houve morte antes do homem pecar. Eu tenho um problema teológico sério com isso. Entendeu? Bom, já tem um problema teológico. Mas a gramática não pode mentir para mim. Quando diz Bereshit, entendo, Bereshit, que é o nome do Gênesis, porque no hebraico é assim, os nomes, eles estão, por mais que nós falamos os nomes em grego, Gênesis, Êxodo, Números, são nomes que foram dados para o grego, mas Gênesis nós temos por criação, mas na verdade o nome em hebraico é Bereshit, no princípio. O B é uma preposição, é B, Q e L, as preposições básicas, né? E Reshit é o princípio. Então, no princípio, no começo, no início, aí só Moisés chama Deus de Elohim. Elohim criou, Bará.
Bará é uma palavra, se você buscar em toda a Bíblia hebraica, você só vai ver Bará para Deus. Você nunca vai ver Bará para o homem, Adão. No caso, Adão, Ishi, que são nomes para Adão, para homem, né? Adão, Ishi e... São 4 palavras para idioma, para homem em hebraico. São Adão, Ishi, tem mais 2 que, pronto, a memória não ajuda muito, como eu falei, Ok, né? tá Pronto. Então não vai ter, você vai achar para Deus, porque o Bará é o criar sem forma, sem matéria pré-existente. E existe até uma forma de querer mascarar isso. Quando você vai a palavra abracadabra, que na verdade é abradavar, né? Que é Sim. fala enquanto crio, né? Fala enquanto crio. Fala enquanto crio, é uma forma de querer desmerecer a palavra Bará, de Deus, né? Mas isso é coisa de cabalística, eu não vou entrar nesse meio aí, que isso é questão de cabalística. Então Deus cria do nada a terra. Ponto. Agora ele vai descrever. E a terra era sem forma e vazia. Torro, vavorro, que é a interpretação de forma e vazia. Essa expressão torro, vavorro em hebraico, ela é o seguinte, é um caos. Mas como é que é esse caos? Imagine um canteiro de obras. Você mexe com obras, né? Sim. Então, eu não mexo com obra. Se eu chegar no canteiro de obras, eu não vejo nada, eu vejo um caos. Se você for mexer na minha cozinha lá em casa, você vai fazer quebrar a parede lá em casa, eu achei que minha esposa vai arrancar a poeira da cabeça, que vai ver um caos, é poeira. Você não quer nem comer em casa, vai estar tudo cheio de poeira, de pó, ok? Mas para o construtor, para o arquiteto, quem vai idealizar aquilo, ele já vê algo pronto. Então, torro vavorro é um caos, mas na perspectiva de quem está falando, você já vê o que vai ser criado. A expressão torro vavorro quer dizer isto. Trazendo para o nosso português. Para tentarmos entender a mentalidade hebraica. Ok? Ok. Porque temos que entender isso. Porque, mas é tão diferente. Porque as traduções, irmão, as traduções são complicadas. Porque, por exemplo, você pega uma música em inglês, você traduz para o português, não traduz em português. Você faz uma versão em português. Porque se for traduzir o pé da letra, nem faz sentido. Não tem nem rima. Não tem nem rima. Ok? Por exemplo, fé. Fé em português é algo abstrato. Em hebraico se diz emuná. E emuná em hebraico é algo concreto. Tá vendo como é que muda o pensamento? Claro, com certeza. Para nós é abstrato. Em hebraico é concreto. Tanto é que emuná, que é fé, está ligada à razão. Algo que você pode sentir, transmitir. Ok? Eu dou um exemplo aqui, por exemplo, você está num prédio pegando fogo. De repente, você está num prédio, vem uma pessoa no corredor, uma pessoa toda rasgada, você não sabe quem é, vem comigo, te chamando para a chama. Você não sabe quem é, você vai atrás, isso chama emoção. Agora, se você olha para a janela, mesmo pegando fogo, vê uma pessoa na escada com roupa de bombeiro te chamando, isso chama razão. Exatamente. É razão, porque pelo menos a pessoa está no vestimento de um profissional. Isso chama razão. Se ele está na escada, numa janela, com certeza está sendo amparado por algum aparelho lá embaixo. Uma vestimenta, qualquer coisa. Isso chama razão. Então, emunar é isso. Então, temos que entender primeiro o pensamento judaico. Então, torro vavorro é um caos, mas na perspectiva de quem está criando, ele já vê o que vai sair na frente. Entendeu? É isso que é. Então, Bereshit bara Elohim, het hashamayim, ve'et haaret. Ve'aharet haitá torru vavorro, ve'rosher al penei terrom. Eu gosto muito dessa parte. Veruar Elohim, o Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas. Veruar Elohim merahefet al penei hamai. Sobre a face das águas. Para mim não existe o hiato. Boa explicação do Gênesis. Um bom pensamento do Gênesis. Confesso que eu já tinha ouvido falar sobre esse pensamento do senhor, mas foi a melhor explicação até agora que eu ouvi. Melhor explicação. Obrigado. Eu gosto muito de estudar um pouco o Gênesis, eu gosto de ouvir as explicações, porque além de ser um bate-papo aqui, a gente aprende muito, né? Acho que nosso aprendizado vem de acordo com a gente ouvir mais e falar menos.
Olha, só para você ver como é que é tão curioso. O que Deus fala lá em Gênesis? Que ele criar cria a porção de água e a porção seca, né? Porque, por exemplo, quando você diz aí que ele tornou-se, eu fico mais com a gramática hebraica. Eu não vejo que tornou-se. A gramática não me deixa... Não deixa. Isso, mas tudo bem. Mas aí tem uma gramática, ele diz, façamos até a porção seca, a porção de água, a porção seca. Ou seja, é uma porção única. E nós sabemos que existe a teoria da Pangeia e da Pantalácia. Sim. Que é uma teoria que tem pouco mais de 100 anos, que o mundo é um continente só e uma porção só de terra. Sim, a De Pangeia. água e depois terra. Então, ainda a Bíblia está correta quando diz. Assim, Jó vai dizer, lá para o capítulo 40, se não me engano, se alguém quiser depois me corrija, não sei se é o 40, que o Senhor está sentado sobre a circunferência da terra, sobre o globo da terra, sobre a redondeza da terra, como que vai traduzir, né? E a questão das águas, até no dilúvio, diz que as águas se juntaram, de cima e as de baixo, né? E interessante que agora, tem o quê? Não tem uma semana. Descobriu que debaixo do oceano da Terra tem mais água que a parte de cima, né? É verdade. Tem mais água embaixo do que em cima do oceano, né? E são águas que não se juntam, né? E estão sob pressão, E né? sob pressão. É uma água que não se junta com a outra água. Isso eu vi também, um documentário muito bom sobre isso. Pastorzão, vamos voltar aqui ao nosso... Muito obrigado por essa explanação aí do Gênesis. Pessoal, Pastor Ferretti é alguém que conhece, tá? Tem bastante entendimento, tem propriedade no que ele está falando, ok? Ele é alguém que é realmente estudioso, professor, tá? Pastor, pregador. Ele tem muita ciência, tem muita ciência. Duas bobeirinhas Deus me usa, aí, né? Gosto de dizer. Josão, a gente tá vivendo literalmente as profecias dos tempos finais. Eu acredito que o anticristo é uma peça fundamental para que isso seja um checkmate. O que é que o senhor tem a dizer sobre o anticristo? O que é que a escatologia nos mostra sobre o anticristo? Muito boa pergunta. E é um tema que causa até divergência das pessoas, né? Igual a gente vê hoje os conflitos no Oriente Médio, a nossa esperança é que realmente Jesus está às portas, a gente sabe que Jesus está às portas, mas assim, se nós formos aplicar uma teoria, na verdade não é uma teoria, né? Desculpa, uma teologia pré-tribulacionista, ainda não é o fim. Por quê? O pré-tribulacionista, eu vou falar de pré-tribulacionista agora, né? Claro, Pré-tribulacionista. Se você for notar, o anticristo não está em Apocalipse. Essa nomenclatura não existe no Apocalipse. Quem usa essa nomenclatura são as cartas de João. Nós conhecemos o anticristo no Apocalipse por inferência, tá? Apocalipse capítulo número 13 vai dizer assim: veja uma besta que surge do mar. Ok? Uhum. E resumindo o capítulo ali, ele vai dizer que ela tem 10 chifres, uma cabeça, fala um monte de blasfêmia, né? E vai dizer que ela vai agir sob influência do dragão. E depois vai dizer que vai surgir uma outra besta que surge da terra. Resumindo tudo. Por que uma besta? Uma besta é um animal, é uma fera. Existe uma tabelinha para a gente entender um pouco as profecias bíblicas, tá bem? Boa. Por exemplo, quando você vai falar de igreja, perdão, já soltei o spoiler, ó. Quando você vai falar de mulher na Bíblia, coloca a palavra igreja, você vai entender muito bem o texto. Sim. Ok? Então a palavra igreja é uma forma profética, a mulher é uma forma profética para a igreja. Então quando você fala de animal, quando usa animais na Bíblia, o que vai dizer para nós? Temos que pegar um outro livro do Antigo Testamento, Daniel. E o Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 6, é histórico. E do 7 ao 12 é escatológico. Mas existe uma porção de escatologia no capítulo 2. Porque o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Lembrando que Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia no ano 609, 610, mais ou menos. Quando Jerusalém é invadida, saqueada. Aí nós chamamos da primeira leva. Na primeira leva, Daniel e seus amigos foram levados ao palácio.
Após uma década depois, temos a segunda leva, a qual Ezequiel é levado às beiras do rio Quebar. Ok. E na terceira leva, o profeta Jeremias fica destroçado. Mas não vamos entrar pelo lado do cativeiro babilônico, né? Existia um propósito para o cativeiro babilônico, mas tudo bem. Daniel é levado ao palácio e o rei Nabucodonosor teve um sonho. Só que, aí que tá, ele foi esperto. Porque ao contrário de Faraó com José, ele não conta o sonho. É mais difícil interpretar. Eu quero um homem que adivinhe o sonho primeiro, depois interprete. Talvez o rei estava cansado de ser enganado, né? Claro, com certeza. Poderia, né? Cansado de ser enganado, né? Claro, com certeza. Um monte de charlatão ao lado. Isso. Aí o Arioque, o chefe da guarda, o chefe do palácio, sai desesperado, irmão. Pô, pena de morte, eu vou morrer, vai morrer todo mundo. O rei quer interpretar. Como é que o sujeito não conta o sonho? Como é que eu vou fazer? Se o cara inventar, nossa, não foi isso que eu sonhei. Manda matar. E matava mesmo. Matava mesmo. Mas a Bíblia me diz que tem uma pessoa que ora 3 vezes por dia para Jerusalém. Interessante que o judeu ora 3 vezes por dia. O muçulmano reza 5. E Paulo aos crentes dá uma dica: orar sem cessar. ECD, né? Aí ele ora 3 vezes por dia. Aí ele entra, olha, tem um Deus no céu que interpreta o seu sonho. Você sonhou com uma estátua. E a estátua, a cabeça é de ouro. O seu dorso é de prata. O quadril é de bronze. E as pernas é barro misturado com ferro. Aí você vai perguntar assim, mas por que tem escatologia nisso? Não, isso é histórico. A escatologia está nos dedos, que ela diz que tem 10 dedos. Por quê? Porque no capítulo 7 a visão muda. O que era um leão, o que era um ouro, viu um leão. O que era prata, viu um urso. O que era o quadril de bronze, viu um leopardo de asas. E as pernas do animal que não tem na natureza, com 10 chifres. Dos 10 chifres viram 3, dos 3 sobra 1. Por que isso? Porque a cabeça é Babilônia. O dorso é a união de 2 reinos, os medos e os persas, comandado por Ciro e por Dário. A parte do quadril, o leopardo de asa, representa o quê? A velocidade e a fúria que Alexandre o Grande, o Macedônio, dominou. Implacável, homem terrível. E a parte do ferro de barro, que é um animal que não tem na natureza, um animal de 10 chifres, é Roma destruída e Roma revivida. Por quê? A profecia vai dizer que vai vir uma pedra sem força de mão humana e destrói a estátua. Roma destruído. E 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, vai dizer: pelo que também na escritura se contém, eis que põe em Sião uma pedra eleita e preciosa, para que nela quem não será confundido. A pedra é Jesus. Com certeza. Com certeza, não tem onde discutir. A pedra é Jesus. Mas aí, para a gente pular aqui, dos 10 chifres sobram 3, dos 3 sobra 1, que na história é Antíoco Epifânio. Na escatologia é o anticristo. É aí que eu quero chegar. Vamos esquecer a guerra dos persas. Flávio José vai descrever a história da guerra dos medos dos persas, vai descrever a história de Alexandre o Grande combatendo e voltando para combater contra Israel. Israel sai vitorioso da guerra, né? Sempre Deus esteve com Israel. O salmista vai dizer assim: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Aí sobra um chifre. Esse chifre pequeno é o anticristo. Por quê? O que o texto vai dizer em Apocalipse capítulo 13? Uma besta que surge do mar. Vimos agora, o que você notou? A besta, o animal, é um governo. Sim. Cada animal simbolizou um governo. Então, um governo, um reino, que seja. Por que surge do mar? Apocalipse 17, versículo 15. As águas que muitos viste são todos povos, línguas e nações. São pessoas, no caso. Então, é um governo que vai surgir no meio das nações. Tem que ser um governo único, como eu costumo dizer. Entendeu? É um governo único. Só que esse governo, ele é humano. Porque vai agir sob influência do espírito do dragão. E a Bíblia diz que dragão é Satã, a antiga serpente. Ele vai agir sob influência de Satã, vai ser morto e vai ressuscitar.
Aí surge uma segunda besta. Só que essa besta não é política, é religiosa. Porque vai fazer que adorem a primeira besta. Vai fazer cair fogo do céu à vista de muitos, ou de todos, dependendo da adoção, e vai fazer estátua falar. Entendeu? No caso, quando você fala do espírito que vai estar com o anticristo, o senhor está falando que o anticristo ele também tem uma trindade? É uma trindade satânica? Vai ter o pai Satã, o espírito de Satã. Eu até brinco na aula de escatologia que é a trindade satânica, né? É a trindade satânica? O anticristo, o falso profeta e o dragão, Satã. Uma trindade satânica, né? Porque o espírito que quem está conosco hoje é o espírito de Cristo, né? Mas, por exemplo, o espírito também pode ser uma forma de linguagem, até que Paulo vai dizer, eu queria que o meu espírito estivesse convosco. Mas que Paulo vai ser do corpo e reencarnava na frente. Ele está dizendo que queria estar com eles. É a forma de dizer. É uma forma de dizer que o meu conhecimento estivesse com vocês. Isso, exatamente. Então, os meus ensinamentos. A influência de Satã vai estar com o anticristo. Vai estar com ele. Vai ser agida por influência de Satã. E só para polemizar um pouco, você acha que você tem nome assim, mais ou menos, quem seja o anticristo? Rapaz... Quem são assim na sua concepção hoje escatológica? Não, é assim, na verdade... A visão do mundo. Existem grandes candidatos, Sim. como já tiveram também. Aí que está a questão. O historicista já disse que foi o alemão lá, do bigodinho. O Hitler. Não sei nem se pode falar, né? Mas hoje pode, né? Pode, não tem problema. Tá bem. Teve Hitler, foi o anticristo. Já disseram que foi Napoleão. Tá vendo a visão do historicista? Claro, O ponto de partida dele? Então, se a gente for para esse lado, o primeiro anticristo da história foi Nimrod. Sim, claro. Entendeu? Então, assim, hoje tem muitos candidatos também. Como já foi entre as figuras polêmicas do mundo atual, já foram várias delas. Isso é verdade. Mas uma coisa é interessante. Ele tem que ser de todos os povos, línguas e nações. Nem todos que estão na autoridade hoje são unanimidade para o mundo. O que parece acontecer, o que vai acontecer, é que essa pessoa tem que ser unânime. As pessoas têm que gostar dele. Tem que ser uma unanimidade entre os governos do mundo. Quando nós falamos sobre essa trindade satânica, a gente fala... Agora pegou. Agora pegou, já foi, pastor. Não tem pra onde correr, não. Essa trindade satânica que o pastor fala, a gente fala que o anticristo seria alguém que vai contra a diretriz do evangelho, né? O evangelho, no caso, do cristianismo, que tem que ser anticristo, anticristão, né? A gente vê também, além desse anticristo, você acha que ele vem da onde? Ele vem de Roma? Vem de um governo? Irmão, é assim, se a gente for falando agora como petroevolucionista, né? Sim. Se a gente prega e crê que ele vai surgir no meio das nações, é um governo. Estamos falando que é um governo. A questão religiosa é o falso profeta, porque vai ser uma religião. Agora, qual religião? Provavelmente, e muito provavelmente, que é que estiver em mais destaque no momento. Temos um forte candidato? Temos forte candidato. Isso aí temos forte candidato. Mas eu até costumo dizer, irmão, que onde a Bíblia se cala não tem voz. Às vezes fica muito no lado de especulação. Sim. Porque se eu apontar para uma certa personagem hoje da história, atualmente, uma figura pública hoje, eu estaria sendo historicista. E já é raro muito no passado. Deixa eu só ver uma coisa aqui, quer ver? Sobre as diretrizes. Eu vou tentar achar o texto aqui, Apocalipse capítulo 13. Onde é que diz aqui, ó? Vai dar da boca, vai da mesa, minha boca fina. Olha, aqui vai dizer no versículo 6 do capítulo 13 que ele abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome e caluniar o tabernáculo, isto é, os que habitam no céu. Uma pessoa claramente que é contra o propósito de Deus, né? Exatamente. Aqui é outro versículo aqui.
Se alguém em cativeiro seja morto, uma besta surge do mar, tal, tal. Olha, tá vendo, ó? Versículo 11. E viu uma besta, ou outra besta, né? Sim. Emergir da terra que possui 2 chifres semelhante ao de um cordeiro. Entendendo que na profecia da escatologia, o chifre, né, também ele simboliza poder, tá? Então, se eu digo que alguém está com 2 chifres acompanhados, pode ser 2 poderes, dois alinhamentos ali. Talvez, imagine, você tem o prefeito, mas tem os vereadores em volta. Você tá entendendo? Existe um poder aí por trás, sabe? Mais ou menos, a profecia funciona mais ou menos assim. E exerce toda a autoridade, semelhantes a um cordeiro, mas fala como um dragão. E exerce toda a autoridade na primeira besta, na sua presença, fazendo que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Ou seja, a primeira besta vai ser morta, vai ressuscitar, e a segunda besta vai fazer que adorem a primeira. Então, é uma conotação mais religiosa, entendeu? Então, no caso aqui, são 2 bestas? São 2. Primeira besta e a segunda besta? Só que o primeiro é governo, um governo mesmo, governo mesmo, né? Governo, ele surge, esse governo cai, no caso, ele morre, esse governante talvez morra e talvez ressuscite, e alguém falar assim, olha, esse aqui é o cara, né? Esse cara é de Deus, hein? Ressuscitou, né? Isso é verdade, né? Isso é verdade. Ressuscitar, nossa, imagina o poder. Não, estou entendendo, entendi. E vai exceder toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que toda a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi sido curada. Chazão, é algo assim que é estarrecedor, viu? É algo que é estarrecedor. E assim, eu queria ver esses acontecimentos, tá? Claro, se Cristo volta hoje, pastorzão, olha, eu queria logo também, tá? Entre as nuvens, subir entre as nuvens e aos assuntos aos céus, assim como está descrito. Mas que eu gostaria de ver isso aqui se cumprir, eu gostaria, hein? Eu não tenho essa curiosidade, não. Eu tenho uns amigos que dizem assim, é que vocês são fracos, vocês não têm... Ao que apertar, vocês negam Jesus. Não é, pô, é radicalismo, não é bem assim, né? Como eu falei, imagine se, já deve perceber que eu sou petrobolsonista, né? Claro, sim. Mas estou aberto ao diálogo como foi no Abra, abriu com pressuposto. Até onde eu leio, na minha visão, eu sou petrobolsonista. Mas tem amigos que são pós e são mesos. Mas dizem, vocês é porque há que apertar, vocês negam. Não, aí é radicalismo, não é bem por aí, né? Mas se eu estiver enganado e a visão realmente for pós, mas se eu me preparei para subir antes, será que eu não vou ter fé para resistir também? Mais um pouco? Eu acho que sim. Mais um pouco, né? A preparação... Aí vem no campo das emoções, né? Porque assim, quando você se prepara para algo, entra no campo das suas emoções. Se eu estou preparado, que eu sei que eu vou ter que ir para uma maratona, então eu me preparo psicologicamente, emocionalmente, para correr, para treinar, acordar bem cedo, aquela rotina. E as pessoas que não estão preparadas emocionalmente, é mais difícil de suportar essa perseguição caso passe por ela. Eu acho que é mais emoção do que razão. A minha visão. Mas é possível. O ser humano ele vive realmente, você faz correto. Estamos falando de seres humanos, né? Porque a gente está falando de algo aqui que é muito real, e assim, a Bíblia, ela todos os dias ela está sendo provada que ela é real, né? A veracidade dela, a historicidade dela. Todo dia que se passa tem uma profecia se cumprindo, tem algo que disseram que ia acontecer e já está acontecendo. Isso é muito bom. Mas as pessoas esquecem também que eu acho que, além do espírito estar pronto, eu acho que também é o que Paulo diz, né? O nosso coração também tem que estar pronto. E nós temos que ir em busca do conhecimento cada dia mais, para nós parar de tomar um pouco de leitinho e comer mais um pouco de comida sólida. É isso que faz o amadurecimento do crente hoje, né? Do cristão. Mas uma coisa que talvez vou dizer que completa o pensamento, alguns vão dizer que não faz, talvez, contexto com o que eu vou dizer. Quando a Bíblia diz que a diferença é aquele que serve e que não serve. Imagina uma igreja que caminhou até agora com Jesus, está salva em Jesus. De repente, ela vai ter que passar por mais uma provação, né?
a coroa da justiça, os galardões e pronto. A diferença é que serve e que não serve. Outra questão, se realmente o pré-tribulacionista está errado e o pós está certo, ou os mesmos que seja, temos uma outra questão aí. Os pré-tribulacionistas são titulados daqueles da duas fases, né? Porque até para os pré-tribulacionistas leva um espanto. Para entender isso, o que acontece? Vinda de Jesus é uma coisa, arrebatamento é outra. Quando diz que Jesus vai arrebatar a igreja, aí se fala arrebatamento secreto, né? Então, são títulos que dão para os pré-tribulacionistas. Arrebatamento secreto, duas fases, porque Jesus arrebata a igreja e depois volta. Apocalipse capítulo 19, né? Esse que veja o céu aberto, quando está sentado sobre ele, é fiel, verdadeiro, luta experiência com justiça, né? Vem voltando com os seus, que é a parúzia de Cristo. Em grego é a parúzia, ou parousia. A parousia. Né? Meu grego também não é muito bom, mas tudo bem. Aí o que acontece? Mas tem um problema. Onde ficam as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo? Aí eu vou usar um título também usado para os pós-tribulacionistas, que é o arrebatamento elevador. É o bate-sobe, sobe e desce. É o elevador. Subiu e voltou. Porque se é no final da grande tribulação, aí 7 anos se passaram, arrebatou. Aí tem as bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, julgamento das nações, aí é tudo de uma vez só, então tudo puf. É o elevador, bate e volta, né? Então também vou dar uns títulos também, que cada um tem seus títulos, né? É verdade. Será que vai ser assim tudo rápido, né? Então, antes de você subir, as assuntos já aconteceu tudo e você já está lá e pronto. Eu também acredito que não. Vamos esperar para ver, né? Não. Pastor, o senhor gosta de debates? Não, é assim, você vê que eu sou assim na calma, né? Eu sei. Talvez, num debate, né? Até pouco tempo fui no TikTok, numa live lá de conversa. Até um amigo meu, até dar um abraço, eu uso o codinome Pastor Cowboy, é o codinome dele, né? Pastor Cowboy. Cowboy. Ele falou assim, eu quero debater com você, você não debate, você é calmo demais. Você é calmo demais. Você faz umas perguntas que deixam a gente sem jeito, mas na calma, entendeu? Que as pessoas veem debate assim, né? Tá, né? A pessoa tem que ser explosiva, tem que ser sanguínea, tem que dominar o ambiente, né? Com poder de persuasão naquele local. Mas eu vou pro debate, mas você já percebeu que... Claro, é mais literal, é mais na pergunta, deixa a pessoa sem resposta por algum momento, mas ela vai responder, tenho certeza. Vai responder. E se for alguém... uma aguinha, respira, né? Então o senhor é pré, né? O senhor já é pré. Eu sou pré-tribulacionista. A gente agora vamos tentar procurar um pós para que o senhor faça esse pós se calar. Você que é pós, manda aí um comentário. Olha, eu sou pós e aceito fazer um debate com o Ferretti, que ele não vai ficar calado, não. Não, eu quero deixar registrado aqui. Se realmente trouxer a Bíblia e argumentos plausíveis, eu me recolho à minha ignorância. Claro. Com certeza, não tem nenhum problema quanto a isso. Eu me recolho à minha ignorância. Claro. Entendeu? Atos fala, né? Enquanto eu estou no tempo da ignorância, tá tudo bem. Depois que eu saio da ignorância, tudo fica mais visível. Pastorzão, estamos chegando ao final. Prazer imenso estar com o senhor aqui. Eu não quero mais tomar o seu tempo. O seu tempo é muito precioso. Eu não sei como agradecer a sua disponibilidade. Obrigado mesmo. O Newcast te agradece porque o senhor, volto a dizer, é uma referência pra gente, tá? É pastor de uma das congregações do nosso pastor presidente Ramalho. Para mim, eu tenho uma dupla honra. Além de ter ele aqui como convidado, também é pastor meu, né? E aprendemos muito com o Ferretti. Lembrando que esse podcast nosso aqui é um podcast voltado realmente para alcançar o público de pessoas que não são cristãs e pessoas que são cristãs e estão em dúvidas ainda o que ela quer ser. Eu gostaria que o senhor falasse as considerações finais para encerrarmos e uma frase que deixe marcado no coração das pessoas o quanto Cristo é bom. Então, antes de eu deixar a frase, que eu vou tentar elaborar uma frase boa aqui, né?
Apesar que as frases, elas, por exemplo, na história da Assembleia de Deus, como é que é a pregação? Como é que é a pregação da Assembleia de Deus? Lá nos primórdios da Assembleia de Deus, lá em Belém do Pará, Jesus Cristo cura, salva, liberta e tira o homem do pecado e vai para o céu. Evangelho simples. E converteu muitas almas. Eu também quero deixar aqui o agradecimento. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu, para agradecer, eu sou ruim de palavras. Eu só me esforço. Às vezes eu falo mais por gesto que por palavras. Às vezes os meus gestos demonstram mais gratidão do que às vezes palavras, né? Às vezes quando eu estou em algum evento, eu já fui pregar em igreja de amigos e já fui em seminários pregar. Portanto, agora até deixar um convite. Vou estar pregando na França, começo do mês, um seminário de 3 dias. Escatologia. Maravilha. Escatologia. Maravilha. 3 dias de escatologia. Vai ser online? Vai ter... Assim, é aquela coisa, não sei também. Não sabe, né? Eu acredito que lá a mídia deles deve transmitir, mas agora pegar um link, eu não sei. Como tá lá na França, né? Se fosse aqui em Portugal, a gente vinha aqui conversar com o irmão, mas lá na França é mais complicado. Ok. Mas aí, então às vezes eu sou ruim para agradecer em palavras, eu tento me esforçar para agradecer. Às vezes quando eu vou em algum evento e vejo muitos amigos lá, até nem gosto de citar nomes, porque se eu for citar nomes, eu posso até incorrer alguma injustiça. Tá bem? Então é isso. Então eu quero agradecer também pelo convite, a equipe aí pelo convite, e fico muito agradecido mesmo. Eu que me sinto honrado de estar aqui hoje. Agora falando de Jesus, irmãos, assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso é um fato. Andar com Jesus é negar muitas coisas. Por quê? O mundo não tem muita coisa a oferecer. Muitas coisas o mundo tem para oferecer, ok? Mas quando a gente olha para Jesus, abrir mão, nos dá abster de talvez prazeres momentâneos, algo que não nos dá prazer, mas vão manchar o nosso caráter, os nossos princípios e vão entristecer a Deus. Ou seja, nahen em hebraico é entristecer, pesar o coração de Deus, tá? Pesar o coração de Deus. Até mal interpretado, mal traduzido como se arrepender, né? Deus não arrepende, Deus se entristece, talvez, né? Então, nahen, na verdade, é entristecer, né? Entristecer o coração de Deus. Então, fica firme com Jesus. Vale a pena servir o Senhor. Pastor Ferretti, boas palavras, e falou que é ruim de palavras, né? Me esforço, né? Boa palavra, satisfação imensa do Newcast ter o senhor aqui. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus, né? E que Cristo vive e reine em nossas vidas. Amém? Amém. Um abraço para vocês do Newcast. Olha, deixa seu comentário, compartilha, né? Leva para o seu amigo mais próximo essa mensagem. Edifique, faça pelo menos uma pessoa assistir esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser transformada a vida dela. Ok? Então fica aqui os meus agradecimentos. Até o próximo episódio. Fala, Newcast.